Olá pessoal, tudo bem? Falei para vocês que só ia voltar a gravar no canal depois do lançamento do livro. Aqui estou eu, finalmente lancei. Bom, mas o tema que a gente vai tratar aqui hoje não é sobre a questão de Jesus, né? O tema é a relação entre a psicanálise e as tragédias gregas. É um tema muito interessante que eu já estou escrevendo sobre esse tema para o meu próximo livro. Bom, a questão interessantíssima, né, importante, é que o Freud, ele era um autor assim extremamente culto. Ele era um amante da cultura greco-romana, da mitologia, das tragédias gregas. E o Freud, muitos dos conceitos da psicanálise, ele acabou se baseando nas tragédias gregas e nos mitos gregos. Se baseou no mito de Narciso para compor o seu conceito de narcisismo, se baseou na tragédia de Sófocles, Édipo Rei, para construir o conceito de complexo de Édipo. Então, existem muitos paralelos, né, entre as tragédias gregas e a psicanálise. Mas o que eu vou abordar aqui com vocês é um outro viés das tragédias gregas, que é muito interessante, que dá para a gente encontrar paralelos com a psicanálise e fazer uma análise psicanalítica, que é um tema muito comum das tragédias, que são as maldições e as desgraças familiares, né? A gente tem várias tragédias que tocam nesse tema. A gente tem, por exemplo, em Ésquilo, a tragédia que se abate sobre a casa dos Átridas, né? Os Átridas eram os familiares de Atreu, e a tragédia sobre a família dele é composta ali de uma trilogia, que são Agamenon, as Emêunides e as Coiferas. As Emêunides e as Coiferas, que é uma trilogia que fala ali do Agamenon, que foi ali o rei de Micenas, que lutou na Guerra de Troia, narrada na Ilíada de Homero. E também na tragédia do Édipo, também a gente tem ali toda uma tragédia familiar, porque o Édipo era da casa dos Labidácidas, né, que tem a ver ali com Labidaco, que seria o patrono aí dessa família. E ali a gente já tem ali uma maldição que se abate sobre o pai do Édipo, né, o Laio, que ele teria abusado de um jovem, né, e ele recebeu ali como uma maldição o que ia acontecer ali dele ser morto pelo seu próprio filho, que desposaria sua mãe. Aí a gente tem aí que essa maldição, essa desgraça acontece com Édipo, né, que ao fugir do seu destino ele acaba realizando, né, ou seja, matar o pai e casar com a mãe. E também essa desgraça vai se repetir com os filhos do Édipo, né, que aí é outra peça do Sófocles, que é Antígona, né, que na peça de Antígona, os dois filhos do Édipo, o Polínices e o Eteócles, né, eles degladiaram ali para tomar o poder em Tebas e se mataram, né? E Antígona, ela queria enterrar o irmão, e ela foi proibida pelo seu tio Creonte, que era o rei, né? E a partir dessa proibição ela acaba morrendo também. Então, ou seja, uma desgraça que acontece ali com o pai, o Laio. Essa desgraça se repete com o próprio Édipo e com os filhos do Édipo, né? E também, o que eu estava falando aqui da trilogia de Ésquilo, da Orestia, né? Chama Orestia porque é uma trilogia que trata ali da questão de Oreste, né? Que assim, o pai Agamenon, que, como eu falei, era o rei de Micenas, ele foi lutar na Guerra de Troia, e antes dele sair para a Guerra de Troia, ele acabou fazendo um sacrifício, se eu não me engano, a deusa, agora eu não me lembro se foi Atena, bom, não me lembro agora, mas para você ver que eu faço tudo de memória, né? Artemis, se não me engano, foi a deusa Artemis. Ele fez um sacrifício à deusa Artemis, sacrificou a sua filha, Ifigênia.
Então ele sacrifica a filha Ifigênia para ter ali bons presságios para a guerra de Troia. E quando ele volta da guerra 10 anos depois, a sua esposa, que era Clitemnestra, ela estava governando no lugar dele e ela acabou tendo um caso com um primo do Agamenon, que era o Egisto, né? E aí eles planejam que quando o Agamenon voltasse, eles assassinariam Agamenon, e foi o que aconteceu. Eles assassinaram o Agamenon. Aí, anos depois, Orestes, que era filho deles, né? Eles tinham mais 2 filhos, Oreste e a Electra. E aí, quando Orestes e a Electra tomaram conhecimento sobre esse assassinato, eles planejaram matar a mãe, Clitemnestra. E foi o que eles fizeram, né? Mataram a mãe e o amante, o Egisto, né? E o curioso é que essa família dos Átridas, né? O pai do Agamenon, que se chamava Atreu, por isso que são Átridas, ele já tinha uma contenda, ali um conflito mortífero com o seu irmão, né? E dessa contenda, certa feita, para se vingar do irmão, ele queimou, né, cozinhou os filhos do irmão e serviu num banquete para o irmão comer os filhos queimados. E a partir daí esse irmão ele fica revoltado e planeja uma vingança, né, de como matar o Atreu. E aí ele acabou, olha o plano que ele teve. Ele casou com a própria filha e teve um filho, que esse filho é o Egisto. Egisto, que vai ser ali o primo do Agamenon. E o Egisto, ele dá um jeito de assassinar o Atreu e depois assassinar o Agamenon, né? E, então, assim, você vê também que existe aí uma desgraça que se abate em uma geração, volta numa outra e perpassa a outra, ou seja, nas tragédias gregas é muito comum ter essa questão assim de assassinatos, parricídio, matricídio, fratricídio, que acontece em várias gerações, que é o que o grego chamava de miasma, né? Quando tinha assim, um assassinato, um sangue ali, esse sangue contaminava toda a geração familiar, né? E também uma outra coisa importante nas tragédias é a questão do destino, né? Que nem o Édipo. Existe ali uma profecia oracular, né, que Laio ele consulta ali o oráculo de Delfos e que o oráculo faz essa previsão de que o filho mataria o pai e desposaria a mãe. Então o Laio ele dá um jeito de colocar o Édipo, quando o Édipo era recém-nascido fora da cidade, ele incumbe ali os homens da sua corte para que matem ele, né? E aí levaram ele para fora da cidade, mas ele foi encontrado e foi criado ali na família real de Corinto. Então, quando existe esse movimento de afastar o Édipo para que ele não cumpra esse destino, é justamente quando se procura afastar o sujeito do destino é que ele cumpre o destino, né? Então, é muito importante esse conceito de destino nas tragédias, porque, como Platão se questionava ali nas leis, no livro As Leis, se o homem ele tem uma liberdade própria ou ele é simplesmente uma marionete nas mãos dos deuses, né? Então a gente tem essa temática nas tragédias gregas da questão do destino. E o que eu gostaria de salientar e fazer uma relação com a psicanálise é que essa questão do destino, que é determinado ali pelas gerações familiares, que uma desgraça que aconteceu numa família vai se reproduzindo, né? E que isso tem a ver também com uma questão dos heróis aí das tragédias, um conceito que os gregos chamavam de híbris, que é a desmedida, né? Quando o sujeito ele tem ali uma atitude excessiva que beira a noção que a gente tem na cultura cristã do pecado, né? Então, quando esse herói ele comete a híbris, ele recebe a punição dos deuses, né? O Édipo comete a híbris quando ele
tenta fugir do desígnio dos deuses, né? Prometeu comete a híbris quando ele rouba o fogo dos homens, né, dos deuses, para oferecer aos homens, né? Sísifo também cometeu essa híbris e recebeu ali um castigo de rolar uma rocha pela montanha pela vida toda. Então a gente vai ver em todos os mitos, nas tragédias, que essa questão da híbris é muito importante, né? Mas o recorte que eu quero fazer nessas tragédias que trazem essa questão familiar é um conceito da psicanálise que a gente observa na clínica, que muitas vezes um sujeito ele está reproduzindo ali na sua patologia, no seu sintoma, questões familiares que existiam em gerações antes mesmo dele vir ao mundo e que ele reproduz sem saber, não é? Por exemplo, trabalho com dependência química, né? Num CAPS de álcool e drogas, e que a gente recebe muitos pacientes que, quando a gente vai conhecer a história familiar, existe ali uma problemática com álcool, com a droga, que vem ali de 3, 4 gerações, né? Então, é uma patologia que, longe de atribuir aí algum determinismo genético, né? Mas a gente está falando dessa questão do simbólico, do inconsciente, que vai passando ali de geração, que a gente poderia até falar sobre um inconsciente familiar, mas eu vou usar um conceito aqui de Lacan, que ele fala do grande outro. O que é o grande outro? O grande outro é a ordem simbólica, é a ordem da cultura, das leis, a própria família, né, representa aí também simbolicamente esse grande outro, e que o Lacan tem um aforismo que ele diz que o inconsciente é o discurso do outro. O que significa isso? Que a nossa estrutura inconsciente, ela se funda naquilo que foi falado sobre nós antes mesmo da gente nascer, né? O lugar que a criança ocupa no inconsciente dos pais, no desejo dos pais, antes mesmo dela nascer, ou seja, o que é desejado em termos de profissão, de sonho, de resgatar determinados desejos dos pais, de reproduzir determinados conflitos. Então, antes do sujeito nascer, ele já é falado por esses pais. Então, esse é o discurso do outro. E muitas vezes, essa criança, esse bebê, ele está herdando ali conflitos, situações que ele não sabe, mas que foi falado, que ele ouviu, e isso vai se inscrever no inconsciente dele. Então, um exemplo assim, prático que eu vou dar é de uma paciente que eu atendi, em que ela diz que, quando ela era bebê, ela foi jogada num córrego pela mãe, né? E ela não teve muito contato com essa mãe, porque logo ela foi adotada por uma pessoa, se não me engano, por uma tia, foi adotada por essa tia. Então, ela não tem contato com essa mãe biológica, mas vejam que o acesso que ela tem a essa história, pelo que foi falado, né? E aí ela conta que essa mãe, ela era alcoolista, que o pai também era alcoolista, e que essa mãe tinha toda uma questão aí mortífera, né? Uma questão suicida, tal. E aí, o que é importante a gente perceber nesse caso? Que essa criança cresce com essa inscrição, né, no seu inconsciente, de que a mãe tentou matá-la, né, jogar no córrego para se desfazer dela, né, tentou destruí-la, e ela traz ali toda uma questão de várias tentativas de suicídio, de ter desenvolvido um quadro de alcoolismo, de ter sensações de que ela não merecia estar naquele lugar, ou seja, aquele lugar da vida que ela não merecia. Então, isso tudo é o quê? É a inscrição no inconsciente de um desejo mortífero materno, né? Que o Lacan ele diz, né, que o bebê ele está alienado no desejo da mãe, que é através da castração que o sujeito ele tem um corte nessa relação de ser objeto do desejo materno para se constituir como um sujeito desejante. E esse corte é a castração. E o sujeito que não passou por essa castração simbólica e permanece na posição de objeto do desejo da mãe é justamente o sujeito psicótico,
né? É o sujeito que vai se constituir numa estrutura psicótica. Para que ele saia desse lugar e se estruture numa posição neurótica, é necessário que tenha a inscrição da castração, da lei simbólica, do significante nome do pai, para ele se constituir em sujeito desejante. E na medida que essa paciente que eu citei, ela tenta se suicidar e se vê como alguém que não merece estar viva, é como se ela tivesse realizando o desejo materno, ou seja, minha mãe tentou me matar, então ela deseja que eu morra, então eu vou realizar esse desejo materno, não mereço estar aqui. Então, essa relação simbólica, né, que é determinada pelo discurso do outro, ou seja, o desejo inconsciente do outro, né, a filha permanece nessa posição, então ela se constitui nessa relação como um sujeito psicótico, não é? E essa questão dela estar lhe repetindo um desejo, né, toda uma sintomática ali que vem de gerações passadas, tem a ver com essa questão que a gente analisou aí das tragédias, né, do quanto a gente herda conflitos dos nossos familiares, o quanto a gente herda as tragédias deles e a gente repete sem saber, que é o que o Freud chamou de compulsão à repetição, né? Que a compulsão à repetição ela é mortífera, ela está a serviço da pulsão de morte, né? Que é o que o Lacan chama de gozo, né? Então o sujeito ele goza dessa posição de estar como objeto do desejo materno e ele sofre com isso. Então a tarefa do processo analítico é que o sujeito ele tenha consciência desse lugar simbólico ao que ele foi constituído, para que ele se liberte dessa repetição. Não que o sujeito vai renunciar ao gozo, que ele vai deixar de gozar, entendendo aqui por gozo o conceito lacaniano, que gozar é reproduzir ali uma repetição, né, uma satisfação no sofrimento que está a serviço da pulsão de morte. Então, quando o sujeito ele reproduz esse sintoma familiar que causa sofrimento, é um gozo. Então, não que o sujeito vai abrir mão de todo o gozo, mas que ele vai ganhar uma autonomia diante desse gozo, ele vai poder reescrever a sua história de uma outra forma. Então, por isso que é importantíssimo no processo analítico como que esses fantasmas familiares eles vão se estruturar no processo analítico para que o sujeito ele saia desse gozo e se responsabilize pelo seu desejo.